tempo parece bom, mas a chuva não chegou por aqui. A água barrenta é o que sobrou do único reservatório da comunidade Casa Nova, na zona rural de Jacobina. É imprópria para o consumo, mas é a única disponível para matar a sede do gado. A esperança de seu Lucílio é que deste chão rachado volte a brotar mato verde. Apontar esta paisagem nas últimas décadas não foi fácil para ele. Saber o que fazer com a seca também não. Rapaz, eu não sei nem explicar o que pode ser feito. A água salgada para abastecer o pequeno criatório de ovelhas chega por esta mangueira ligada a um poço tubular. Na pequena propriedade, o capim se transformou em cupim. A pequena cisterna de 16 mil litros, os baldes, os tambores continuam vazios à espera de chuva. E quando a água acaba, aí acaba tudo, né? A gente fica preocupado. E a gente vê o nível da água abaixando, a nossa esperança é que Deus possa nos socorrer, que é o único que dá para todos. Mas se a gente acabar essas duas barragens que estão abastecendo toda essa micro-região aqui, a gente fica sem solução. A 63 quilômetros de Jacobina, outro município vive em constante situação de emergência. Aqui carroças dividem espaço na pista com veículos, levando tambores de 200 litros d'água. Em Betânia, cidade com menos de 4 mil habitantes, aprender a conviver com a seca é aprender a viver sem água encanada. O primeiro prefeito fez uma encanação, passou anos e nada de água encanada. Depois fizeram outra encanação dizendo que os canos já tinham se quebrados, que os canos não dava para encanar água, fizeram outra encanação. Saiu o prefeito e nada de água encanada. Depois que a barragem Juazeiro Grande foi desativada, a situação piorou. Cada família tem direito a 2 tambores de água da barragem de Patos. A carrada particular é vendida a R$ 350, mas nem todo mundo pode pagar. E todo dia surge uma situação mais dramática que a outra. A mais dramática é saber que ainda hoje tem pessoas, eu tenho certeza que na cidade tem pessoas ainda no consumo dessa água. Cozinhando, banhando, talvez até bebendo, porque por conta da situação, muitas famílias não têm necessidade. Sabemos que hoje muitas famílias aqui no nosso município tenho plena certeza que sobrevive apenas do cartão Bolsa Família, porque não tem uma emergência, não tem fundos, não tem meio de trabalho. Não é de hoje que Dona Maria perde horas enchendo baldes toda vez que precisa concluir as tarefas domésticas. E quando a água do carro-pipa acaba, ela tem que tirar dinheiro do próprio bolso. Eu já comprei pipa d'água de R$ 150, porque eu tenho a cisterna feita por mim, né? Aí eu comprei para colocar. E a água que vem do carro-pipa, que é gratuita, não dá? 1 tonel em mês, 2. Quem escapa com 2 tonel d'água por mês? A situação das barragens também é dramática. No açude em Gazeira, em Paulistana, a vazão chegou a 16%, bem abaixo da média das barragens piauienses. Em Poço Marruá, a redução do nível da água também é preocupante. E o açude de Bocaina hoje opera no limite. O último levantamento do Departamento Nacional de Obras contra as Secas aponta um possível colapso nas barragens do semiárido. 60% das 23 barragens mantém apenas 20% da capacidade normal de armazenamento. Em alguns pontos, a água está sendo liberada apenas para o consumo humano. E a tendência é que a situação se agrave nos próximos meses. Isso é uma preocupação porque a gente vê na cara do agricultor o desânimo aí, com água não tem vida, né? E o agricultor familiar que vive no campo, ele vive mesmo do trabalho do braço, aí precisa produzir e sem água não consegue produzir. Não consegue criar o seu rebanho de ovelha, de gado, de porco, né? A criação de bovina, a gente vive aqui na região do semiárido e com essas duas secas, a gente tem visto que o agricultor familiar, tem muitos agricultores aí acabando com o rebanho, não consegue produzir a alimentação, que é o milho e o feijão. E o problema, aparentemente, José, é que só se trata com emergência, né? Com emergência, com emergência, com emergência, com urgência. É um trabalho sempre da conjuntura. A gente não vê intervenções na estrutura, né? Exatamente, mas você tem hoje a maior maioria absoluta dos municípios do Piauí em estado de emergência, na tentativa de conseguir
recursos para combater os efeitos da seca? Senão a gente vai morrer. Aliás, isso é uma coisa, graças a Deus até agora nenhuma morte, né? Humana não houve morte. Mas o risco é iminente. Mas há risco. Até porque a qualidade da água que se encontra nessas cidades, ela nem sempre ela é adequada para o consumo humano. Se não pela sede, por outros caminhos pode ser contaminações. Com certeza. E a sua reportagem? Nós estivemos ali na região do sul do estado, já perto do limite com o estado da Bahia, na região de São Raimundo, depois de São Raimundo Nonato, para mostrar como é que está a dificuldade também nessas cidades onde não há água para beber. Muitas pessoas precisam se deslocar, Amadeu, de carro por dezenas de quilômetros ou a pé por alguns quilômetros para conseguir um pouco de água para sobreviver. Muito triste, mas temos que mostrar, vamos ver. Em regiões com poucas chuvas, água é artigo de luxo. Para quem vive entre as cidades de Morro Cabeça no Tempo e Avelino Lopes, 820 quilômetros de Teresina, é preciso caminhar para ter o que beber. Dona Iva faz o percurso de 2 quilômetros até o poço mais próximo. A água salobra no poço tubular, sem motor, serve para tudo. É para coisa de casa também, para cozinhar, para tomar banho, para lavar roupa, toda coisa. É daí, desse poço. Se não tiver... Até para beber, nós bebemos daí. A água de beber também é desse poço? É do poço, que nós não tem outro lugar mesmo. O poço aberto no meio do nada foi o único lugar com água razoável encontrado pelos geólogos. Quem precisa, vem até aqui. Um sistema engenhoso foi criado pelos agricultores para tirar água das profundezas. O uso da caneca, este pedaço de cano transformado em recipiente, capta água. Um trabalho tão cansativo quanto a longa caminhada. Com mais de 2 anos sem chuvas regulares, o drama da seca deixou de ser exclusivo do homem do campo. A escassez atingiu as cidades. Em Caracol, 764 quilômetros da capital, há revezamento. Água na torneira só de 2 em 2 dias. Só dia de segunda e quinta, que não tem da rua. Por quê? É porque eles botam para outras localidades, para outros bairros, para outras ruas, para não... Não tem água para todo mundo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não tem água para todo mundo ao mesmo tempo. José Antônio transformou a casa em um depósito de tonéis. A água é estocada em todos os lugares. A água na torneira agora, por exemplo, não tem? Não tem. Não tem. Espera daqui 4, 5 dias, querer ter mais 10 dias, não tem na torneira. Os depósitos de água passaram a fazer parte da paisagem nas cidades do semiárido do Piauí. Em Avelino Lopes, a 768 quilômetros, água só importada de outras cidades e do estado da Bahia. Odinélio prepara o caminhão para a jornada de 40 quilômetros até a cidade de Curimatá. É a distância percorrida todos os dias por quem pode. O único jeito de garantir a água. Agora, a água salgada você encontra por aqui nos poços. Entendeu? Mas para beber mesmo só presta de lá, Curimatá. E aí você faz essa viagem em busca d'água? Em busca d'água. Porque aqui o negócio está feio. A falta de chuva secou o açude que abastece o município. Não há mais água para Avelino Lopes. A população consumia em média 80 mil litros de água por hora. O poder municipal tenta cavar poços em pontos da cidade, mas há poucos locais que oferecem água potável. Onde os poços funcionam, as filas se formam. 1 hora de relógio. 1 hora de relógio esperando aqui no posto. Mas muita gente tem pegando todo dia. Eu tô vindo para pegar pro meu consumo mesmo. Porque a água dá para pessoas lá botar, né? Beber também, quem quiser beber. E comer, fazer o que quiser com ela, dá para fazer. Crianças e adultos correm para os poços. Superam o cansaço, a dificuldade do peso dos baldes. A população de Avelino Lopes vive dias difíceis no campo e na zona urbana. E nos afeta de uma tal maneira que nós não podemos confiar e conseguir água para o consumo da cidade, em razão de que a água é salgada, a água não é suficiente nem adequada para o consumo, para beber. A cisterna que abastece as escolas públicas está com nível baixíssimo. A evasão escolar já chega a 80%. A pedido das próprias mães, as aulas podem ser interrompidas. Pedindo pressa para encerrar as aulas, que não tem condição de estar trazendo isso para a escola. Tem umas que vão viajar para Brasília, o esposo está lá, que não tem como ficar mais na sede. A solução para nós, como eu sempre reclamei, seria se tivéssemos uma adutora vindo de algodões.
mas infelizmente até agora não foi possível e agora é aguardar chuva mesmo. A barragem Algodões, no município de Júlio Borges, seria a solução, se não fosse também um problema. As barragens do Piauí estão apenas com 35% de sua capacidade, em média, segundo o DENOX. Mas no semiárido, todas registram um nível ainda mais baixo. Em Algodões, a população se surpreende com a pouca quantidade de água. A senhora tem medo do que vai acontecer no futuro, se não chover? Tem, meu irmão, porque a valência do povo está sendo a barragem aí. Aí se ela secar, aí fica ruim para nós. Na época da construção da barragem Algodões, aqui ficava uma comunidade que precisou se mudar, já que tudo se transformaria na Lagoa da Barragem. Mas com os 3 anos de estiagem, aos poucos, a antiga comunidade vai reaparecendo. Aqui, por exemplo, ficava uma casa. Logo ali na frente, a antiga cerca de um curral para a criação dos animais. A comunidade acredita que se a seca persistir, as antigas casas, hoje submersas, todas vão reaparecer. Em Parnaguá, 760 quilômetros de Teresina, a lagoa que antes era o orgulho da cidade está seca. Onde havia água, agora há solo rachado. A fonte de vida e água para a cidade desapareceu. Em cidades como Morro, Cabeça no Tempo, a situação também é grave. Velhos, adultos e até crianças chegam de todos os locais do município para pegar água em um único poço. Essa vida aqui é muito sofrida, né? Porque a gente vem aqui no poço, hoje que a gente está achando água, mas sempre a gente volta sem água. É? É. Às vezes acontece de não ter água. Não acontece ter água, não. Esforço, caminhada, peso, filas. Um sofrimento que poderia ser menor se não fosse uma medida estranha. A cidade de Morro Cabeça no Tempo tem vários poços públicos, o que não significa dizer que a população tem acesso fácil à água. Aquele poço ali, mesmo tendo água, foi desativado. Já este outro poço passa a maior parte do tempo assim, trancado com cadeado, o que impede a população de ter acesso à água quando precisa. Poços trancados na cidade em que o povo passa sede. A medida tomada pela prefeitura é justificada pelo secretário de Finanças. O uso da água precisa ser racionado. Os poços não estão trancados, os poços estão apenas regulamentados por um funcionário para não estar queimando as bombas diariamente. Consequentemente, já queimou 3 bombas em um período de 2 meses por esse fator de ficar lá aberto e as pessoas iam e a bomba não aguenta. A carência que traz sofrimento e atraso desenvolve outro negócio. Os caminhões-pipa circulam pelo sertão para atender os necessitados. Mais ou menos 200 e poucos quilômetros. Levando água para a comunidade? Levando água para a comunidade. 200 quilômetros, normalmente, de estrada ruim. Acho que para São Brás dá, em média, 170 quilômetros, dá 3, 4 viagens por dia. Dados da Defesa Civil mostram que 210 dos 224 municípios estão em estado de emergência no Piauí. Ornélio abriu um sistema de poços em Jurema, pensando em irrigar a plantação. Diante da escassez, mudou os planos. É o maior vendedor de água da região. Cada carrada custa R$20. Aí nós começamos, até plantamos, né? Plantamos, irrigamos uma área aí, mas devido à demanda de água, aí o pessoal vier buscar água, não podemos negar, e aí foi o jeito de parar de plantar para poder fornecer água para a população, né? Necessidade de mais, água de menos. A sorte de possuir uma fonte é para poucos. A regra do semiárido, seja no campo ou na cidade, é penar para conseguir um punhado de água. Ninguém é poupado do sofrimento. Por aqui, sábio é quem se prepara desde cedo para o futuro penoso. Antônio percorre 4 quilômetros na companhia dos filhos pequenos até o poço no interior de Avelino Lopes. Enquanto ele pega água, os filhos de 3 anos e meio e 2 anos enchem os depósitos. Quem termina o serviço primeiro segue para casa sozinho, no lombo do jumento. Um risco para as crianças, que só não supera a necessidade do trabalho. Como é que é para você ver seus filhos se submetendo a isso? Tem que pegar água com você? Tem que pegar, me ajudar também, que sozinho aí, sofrimento aí. Nós pedimos que é melhor, para eles não sofrerem igual nós até hoje. O que você sonha? É o que eu sonho. Desejo de Antônio, dos filhos e de todos que sobrevivem no semiárido piauiense.